Fazer a eleição por Cristo significa ter a capacidade de viver como Ele viveu, de amar como Ele amou. Lembra do Padre Zezinho, né? O que a gente está buscando é a felicidade. Em tempos tão difíceis, com tantas dispersões, com tanta fuga da nossa casa interior, quando a gente vai detectar que a nossa casa interior ela está desabitada e há sempre alguém invadindo a nossa morada interior, é preciso que a gente identifique qual o caminho para a gente encontrar essa felicidade ou essa identificação profunda com Jesus, que é o centro da nossa vida e que é o centro do projeto da nossa nova vida. O projeto da nossa nova vida começa todos os dias. Todos os dias precisamos nos decidir por esse Jesus que nos apresenta um projeto de vida nova. Então, a grande crise nesse momento da sociedade que vivemos é justamente a crise da dispersão e da fragmentação. Como a gente, quando reza o texto do jovem Gerazeno, a gente vai ver como a nossa vida interior, a nossa vida mesmo, ela está fragmentada. Como somos tantas pessoas que não nos reconhecemos dentro de nós mesmos. Quantos sentimentos que nos fragmentam, que nos dividem, que nos humilham. Às vezes a gente tem postura de pessoas que a gente não se reconhece. E a gente diz, como é que eu fui capaz de dizer isso, de fazer isso? Isso não é próprio meu, mas é por quê? Porque às vezes estamos fragmentados, estamos quebrados, estamos desorientados desde dentro e estamos com os afetos desordenados, consequentemente com uma vida desordenada e sem capacidade de vencer a si mesmo, como nos pede os exercícios espirituais e o próprio Jesus. Como Danilo já falou, a civilização torna difícil a oração. Se hoje ele existisse, ele diria certamente a hiperconexão torna difícil a contemplação. A hiperconexão torna difícil a conexão. Qual é a grande dificuldade, por exemplo, de orar, de rezar? Vamos perdendo pouco a pouco a capacidade imaginativa. Vamos perdendo a capacidade da imaginação. Por quê? Porque tudo já se nos aparece de uma forma muito mastigada. Se a gente abre o celular da gente, quantas imagens, quantos vídeos. E hoje a gente abre e não sabe mais o que é verdade. São tantos vídeos que parecem ser verdade que não são mais verdade. E que são fakes, que são de inteligência artificial. Então, com a hiperconexão, nós vamos enfraquecendo o vínculo, seja espiritual, com a nossa interioridade, seja com a relação com as pessoas, na comunidade, no trabalho, na igreja, na sociedade como um todo. Não sei se vocês percebem, mas às vezes a gente entra num trem, num ônibus, tá todo mundo com o celular na mão. Ninguém conversa mais. Ah, mas porque são pessoas estranhas. Não é só por isso, não. É porque estamos todos voltados e inclinados sobre nós mesmos e não é sobre as nossas coisas, é sobre a vida dos outros. Só que isso enfraquece o vínculo real, olho a olho, face a face. A hiperconexão enfraquece o vínculo real. A sensação que a gente tem é que a gente está super conectado, que a gente se comunica muito mais com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente satura. Eu vou automaticamente selecionando como eu me relaciono. É óbvio que isso é um processo de mudança também na sociedade. E isso desencadeia, ou talvez seja fruto, a hiperconexão, da falta de ser. Lembra que eu dizia ontem, né, citando Byung-Chul Han? Ele dizia justamente o quê? Que o ser ele vai sendo configurado à medida em que ele se demora, em que ele fica, em que ele permanece, em que a gente demora e aprofunda as experiências da vida da gente. É aí que o ser vai sendo configurado. Porém, na sociedade atual, no momento atual, em que todas as relações e todos nós corremos muito, a relação de trabalho é corrida, exaurida, o nosso ser vai se fragmentando. Já não sabemos quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui.
A fragmentação, ela afeta todas as dimensões da minha vida, da nossa vida. Então, a falta de ser vai desencadeando, diz Byung-Chul Han, um excesso de produção. Queremos produzir, trabalhar, agir, fazer. Por exemplo, a relação do pai e da mãe com o filho. Como é a forma mais simples hoje de dizer que ama e que cuida? Dá presente. Então hoje, na casa das crianças, tem o quarto dos brinquedos. Por quê? Precisa de um quarto para caber todos os brinquedos que aquela criança recebe. Mas muitas vezes, ela não é, aquele quarto, que é o coração da criança também, não é habitado pelo amor, pelo afeto, pelo cuidado dos pais. O quarto de brinquedo está lotado. E a criança, todas as vezes que vai no mercado, no shopping, quer outro brinquedo. Na verdade, o que ela quer é a presença do pai, da mãe. E ela sabe que quando o pai e a mãe compram um brinquedo, o pai e a mãe, de certa forma, está terceirizando o seu afeto. Ela não sabe dizer isso, mas ela sabe que ela está comprando o carinho e a atenção do pai e da mãe. Então, é muito interessante que a gente, como adulto, a gente pense como que a falta de ser me afeta na velocidade que eu vivo, na pressa que eu vivo, no excesso de fazer que eu vivo, na minha agenda lotada, na minha falta de tempo para a espiritualidade, para a vida comunitária, para o lazer, para o descanso, para ir e visitar a minha vida interior. Parece que descansar virou um crime. De modo especial na vida religiosa, você tirar 20 minutos e deitar, ou assistir um filme, assistir uma televisão, escutar uma música, tirar uma tarde para você para descansar, o final de semana, é um crime. E nós viramos, de fato, máquinas. Então, isso vai tirando a nossa essência, o nosso ser religioso, religiosa, consagrado, consagrada, alegre, feliz. Pessoas que interagem, pessoas que se oferecem, pessoas que se doam. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que produzir. E aí, claro, quando a gente fica idoso, a dificuldade que a gente tem de aceitar que eu não posso mais produzir o mesmo que eu produzia há 40 anos atrás. E aí eu vou achar que eu só valho aquilo que eu faço, que eu produzo. Outra vez eu atendi uma irmã que ela dizia: padre, eu estou ficando depressiva. Eu disse: por quê? Ela disse: porque a minha congregação me isolou. Aí eu disse: foi mesmo? Foi. Mas por que a senhora diz isso? Não me pede para fazer mais nada. Coisas assim importantes, relevantes. Eu disse: vem cá, e a senhora tem quantos anos? 89. 89 anos, a pessoa com crise, porque a província já acha que ela é irrelevante. Você está entendendo o que é a alienação de você achar que você só vale o que você faz? De a gente não saber qual é o lugar da gente e a hora da gente, de dizer para a gente mesmo: serva inútil. Fiz o que deveria ter, como eu estou feliz de chegar a 89 anos e poder estar agradecendo a Deus tudo que eu fiz. Quase que exceção, mas é regra. É regra. Basta a gente olhar para as nossas comunidades, né? Quando a gente foi tão valorizado, incensado pelo que a gente faz, que a gente vê, as orações são super corridas. Os momentos comunitários e fraternos são super entediantes. E o que é que a gente quer agora? Correr para o quarto. Porque no quarto a gente vai para o celular. E porque no celular a gente se conecta com o mundo. E a gente se sente importante, querido, querida, porque alguém curtiu uma foto nossa ou disse bom dia. Nós estamos beirando o ridículo. E nós que fizemos votos de pobreza, castidade e obediência. Nós que fizemos votos de morrer no anonimato, sem filhos, sem netos, sem sobrinhos. Estamos apegados a vaidades e a herança. Queremos deixar herança, queremos deixar nome, sucesso. Queremos ser imprescindíveis, sem entender que o nosso tempo passou. Mas não é passou porque eu não valho nada, passou porque eu já dei tudo que tinha de dar. Toda a minha vida já foi transformada, já foi ofertada. E agora eu só tenho que celebrar com alegria e agradecer
Que vocação bonita que Deus me deu. Então, se a gente não entende essa dinâmica da nossa própria vida, a gente fica caçando chifre na cabeça de cavalo. Então, não compliquemos a nossa vida, aprendamos a ser. Cada etapa da vida pede um ser diferente. Então, neste momento da nossa vida, precisamos redescobrir o ser. Quem eu sou com 70 anos? Quem eu sou com 50 anos? Quem eu sou com 80 anos? Quem eu sou com 90 anos? E aí, a gente vai perceber que a hiperatividade nos mata. Tira a nossa criatividade. A hiperconexão quebra o vínculo. E a hiperexposição tira a nossa privacidade, que é a coisa mais, mais nossa. É a nossa privacidade. Hoje a gente não faz nada sem mostrar na internet. Talvez nós não, mas a sociedade de modo geral. E a gente acha que isso a gente está fazendo um bem tremendo. A gente só está dizendo que tamanho é o nosso vazio. A gente vive uma ansiedade para que os outros saibam o que eu estou fazendo. A gente vai, sei lá, a Roma. A gente volta com a sensação de que não viu o Papa. Porque a gente tirou foto do Papa, a gente filmou o Papa, a gente se filmou na frente da Basílica, dentro da Basílica, fazendo tudo quanto é estripulia, comendo tudo, bebendo tudo. E a gente volta para casa sem ver, sem contemplar, sem fazer a experiência, sem sentir onde eu estou, sem olhar os detalhes, sem rezar. A gente volta com a câmera cheia de vídeos que ninguém vai ver e que é super aborrecido. Está mostrando aqueles vídeos a outras pessoas que não querem ver. Não querem ver. E eu não quero ver. Mas às vezes a gente quer mostrar o que ninguém quer ver. A gente força o outro a ver uma experiência que eu fiz e que o outro não fez e que não quer ver. Depois a gente apaga tudo. A gente gastou mais tempo filmando do que contemplando. Então a autoexposição fala do nosso vazio interior. A hiperexposição fala da falta de ser. Quem age assim, nesse modo hiperatividade, hiperconexão, hiperexposição, não contempla, não imagina, não usa da contemplação, não aprofunda as experiências e não vai ao mais íntimo, ao mais profundo da própria experiência que faz de Deus, do sagrado e do mistério. Por quê? Porque vive para fora, vive para mostrar e provar aos outros alguma coisa. A plenitude do ser, ela é alcançada na contemplação, diz Byung-Chul Han. A plenitude do ser, ela é contemplada na contemplação. Isso a gente vai ver desde a filosofia, né? A importância do ser e da contemplação. Então, a felicidade suprema, diz Byung-Chul Han, ela se deve à contemplação. Quanto mais eu tenho capacidade de contemplar, mais eu tenho capacidade de ser feliz. Contemplação aqui como capacidade de ir ao mais profundo. Contemplação aqui significa ver o que os outros não veem. Contemplação aqui significa ir ao âmago da coisa, ir à essência da coisa. Contemplação aqui significa fechar os olhos e visitar-se. Fechar os olhos e visitar a realidade. Não fechar os olhos para alienar-se, não querer ver, mas fechar os olhos para ir além do que a gente vê, para ir lá no mais profundo da realidade. Senão a gente fica no artificial. A vida contemplativa é a finalidade de toda a vida humana. O fruto da contemplação gerará em mim mais ser, mais identidade. Quanto menos eu contemplar, quanto menos eu silenciar, quanto menos eu me visitar, quanto menos eu ter a capacidade de intimidade, mais eu estarei dispersa. Mais eu me perco de mim mesmo, de mim mesma. E aí o resultado é o quê? Vamos envelhecer todos e todas esvaziados, sem ser. Quem é você? Ah, eu fui diretor do colégio tal. Quem é você? Quem é você? Ah, eu fui reitor. Quem é você? Ah, eu fui diretora do hospital. Quem é você? Ah, eu fui mestra de noviço provincial, geral. Ah, quem é você? Você sempre foi alguma coisa, mas você não sabe quem você é. Porque você ainda vive do seu passado, sem ter condições de aprofundar o seu presente. Quem é você?
hoje? Aí voltamos àquela pergunta lá do início de Gênesis, não é? Onde é que você foi parar? Onde é que a sua essência, a sua verdade, a sua identidade está escondida? Está se escondendo de quem? Está fugindo de quem? Por quê? E Deus nos procurando. Por isso, é importante que a oração e a vida espiritual nos ajudem a esse retorno, a esse voltar à nossa essência, a esse voltar a habitar a nossa morada, a esse reconhecer quem somos, para que sejamos humanos plenamente, para que encontremos o caminho da felicidade. E a felicidade não está no acumular, no fazer, no título que a gente recebe, na função que a gente exerce. A felicidade está no olhar para mim mesmo e dizer: eu sei quem eu sou, eu sei quem me amou, eu sei a quem eu amo, eu sei porque eu estou aqui e não estou ali. Eu sei porque hoje eu estou, por exemplo, com 80, 85, 86, 90 anos e estou aqui, porque o que eu sou hoje é fruto do que eu fui. Mas eu não posso viver de um passado que passou. Eu preciso olhar para o futuro, porque o futuro ele é sempre esperançoso. Porque o futuro é Cristo, como nos lembra o Papa Francisco no ano jubilar. Peregrinos de esperança. Amém?